de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida radiações mentais e fluídicas, né? E é bem interessante aí o que ele vai dizer, é que todos nós temos a faculdade de emitir e projetar radiações a qualquer distância. Olha só que coisa interessante, por maiores que sejam. Tal faculdade é exercida livremente, em sentido amplo, mesmo na ausência da pessoa, né? Então, ele classifica como mentais e fluídicas, né? Então, todos nós temos essa capacidade de emitir radiações e todos nós recebemos também essas ondas, né? Estamos recebendo e a todo momento também está emitindo, né? Então, ele vai falar justamente desses dois tipos de radiações, né, Evandro? Uma que é mental, e ele fala justamente da questão também fluídica, só para a gente começar nosso bate-papo, né? O que a gente pode entender. Quer levantar? Já levantei a bola para a gente cortar, então vamos para o diálogo, né, Evandro? Você deu uma olhadinha lá, o que, é que a gente pode entender desses dois termos e dessa classificação? Ele já começa falando uma coisa muito importante, né? É que todos os espíritos, em geral, eles têm essa capacidade tanto de emitir como de projetar radiações, tanto os espíritos encarnados como os espíritos desencarnados, né? De emitir e projetar essas radiações a qualquer distância, né? Vocês vejam, não há empecilho com relação a tempo e a distância. Aí a gente já analisa que tem uma importância com relação ao tema que a gente vai falar hoje, que é o magnetismo à distância, né? Ele já tira isso de importante. E quando ele fala com relação a espíritos encarnados e desencarnados, quando ocorre o desencarne, aí é que essa capacidade de radiação ela aumenta. Porque quando a gente desencarna, que a gente se livra, entre aspas, do corpo físico, né? Porque, na verdade, o corpo físico, que é o corpo material, ele é como se fosse um empecilho para a projeção dessas radiações. A partir do momento que a gente se desvincula do corpo físico, aí é que a gente aumenta essa faculdade de projeção dessas radiações. A gente se torna mais livre, né? Mais livre, e essas radiações elas podem ser emitidas e projetadas num sentido muito mais amplo, a partir do momento que nós nos tornamos seres espirituais, né? Como você bem falou, ele classifica em dois grupos as radiações mentais e radiações fluídicas, e com uma diferença principal, né? Uma diferença primordial. As radiações mentais, elas vão emitir o quê? Pensamentos, e as radiações fluídicas, elas vão emitir e projetar o quê? Sentimentos. Sentimentos. A diferença principal vai ser essa. E outra coisa que eu achei muito interessante, Eliane, é quando ele fala com relação aos pensamentos, né? O programa de hoje vai ser muito interessante, quando a gente fala de magnetismo à distância. Magnetismo à distância vai trazer questões muito importantes relacionadas à nossa mente, né? Nós vamos ver que quando a gente vai estudar o magnetismo à distância, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as relações
importantíssimas entre a matéria e a mente, né? Nós vamos ver que é muito mais profundo do que a gente imagina, estudar o magnetismo à distância, né? E nesse autor, a gente já vai ver isso, né? Que ele traz esses conceitos, e quando a gente for relacionar com a atualidade, a gente vai ver o quanto é interessante o magnetismo à distância. E é por isso que quando o magnetizador ele se dedica nessa prática do magnetismo à distância, coisas muito interessantes acontecem, né? Só sabe quando o magnetizador ele se dedica nessa prática, né? Assim, vários aspectos no desenvolvimento do magnetizador passam a acontecer, passam a se desenvolver, né? E a gente ainda vai falar, né, no decorrer do programa sobre isso, né, Eliandro? Ele fala, você falou uma coisa interessante aí, né, que eu fiquei pensando. Ele fala que é de mente para mente. Ele faz até um gráficozinho. Se você pegar lá no livro, eu estou emitindo radiações para uma pessoa B. Visualizo ela, olha que coisa interessante, né? E aí ele tem praticamente, manda ali um protocolo, né, para três coisas importantes que eu vou narrar aqui. Então, o que é que eu vou visualizar, né? Ele não fala em gesto, ele não fala, né, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Ele vai falar que a gente deva se portar como se estivesse fazendo gestos, de maneira presencial. Você vai visualizar a pessoa, e aí você vai, como o Nivanda falou, são dois tipos, né? Um intelectual, que ele vai dizer, e outra mais por parte do, que ele cita até o coração. Então, já lembrando da aula passada com Pedro, chakra cardíaco, sentimento. Ele fala de coragem, força e confiança, é o que eu vou visualizar para a pessoa B. E embora, Nivanda, a pessoa não sinta, mesmo o magnetizador sentindo, né, que a gente tem esse contato, tem um nomezinho técnico para isso que eu esqueci agora, né? Quando a gente mantém uma relação com um assistido, ele vai receber, né? Isso é bastante interessante. E aí, claro que depois eu vou contar algumas histórias aqui no programa, inclusive com alguns magnetizadores da além, que já tive experiências à distância, né? Que ajudei magnetismo à distância, e essa questão de radiações num centro que eu faço parte aqui. Então, a gente tem essa prática também que ele discorre no livro, que são as vibrações. Lá na frente ele vai discorrer sobre isso, né? E é bastante interessante. Então, esse seria praticamente o esquema que ele faz. A visualiza B, que na realidade vai emitir coragem, força e confiança. E isso é uma coisa mental, que ele chama até de telepática, não é isso? Então, se a pessoa está enfraquecida, desencorajada, desanimada, então o que é que eu vou visualizar para ela? Transmissão telepática. Ele chama de transmissão telepática. Exatamente. Essa radiação é transmissão telepática. E lá na frente ele fala, Nivan, de radiações fluídicas. E aí ele vai dizer o seguinte, né? É uma ação que vem, você falou muito bem, dos sentimentos, ou seja, do coração. A gente tem que visualizar o quê? Vibrações, melhor dizendo, vibrar amorosamente, né, para aquela pessoa. Aí ele diz o seguinte, que deve se separar, né? Uma hora você vai fazer a parte intelectual, você vai emitir o que eu acabei de dizer, outra vai ser os sentimentos, né? O desejo sincero de auxiliar. Então, a gente já volta aos outros programas, que não é uma coisa mecânica, é uma coisa que, né, a gente, através da vontade, quando eu viajei para lá, para o Leão, foi uma mega aula, porque eu fazia a coisa mecanicamente, dava despecejo mecanicamente, mas é a questão da vontade, né? O desejo de auxiliar e deixar fluir do seu coração ondulações vibratórias de reconforto. Olha só que coisa interessante. Aí, Nivanda, ele traz três coisas interessantes. Olha, traz moléstias, equilíbrio e saúde.
se vai mentalizar. Perturbações psíquicas, luz e pureza, né? Se você está sofrendo alguma coisa, depressão, força e otimismo. E aí ele dá ênfase em uma coisa que é o coração. Mas aí a gente precisa pegar o livro e pensar da seguinte maneira: qual é a tese dele? Ele trabalha muito com essa questão das forças que vêm da Terra e a força que vem do cosmos, né? Tem até umas práticas lá no livro. E aí tudo se junta no coração. Essas forças, quem vai dar a cor, quem vai dar o tom, se assim eu posso dizer, é o magnetizador. Estou pensando aqui em Wanda, conforto, coragem, equilíbrio, luz, pureza, né? Então, esse fluido que vai ser emanado, essas vibrações que vão ser emanadas, melhor dizendo, elas vão ter a minha intencionalidade. E aí é um diferencial muito grande né? Não é só um ato mecânico. Eu achei bastante interessante isso aí. O emissor, em sentir a necessidade do próximo, desejo ardente de beneficiá-lo e na capacidade de produzir esse benefício, projeta ao alvo ondas de luz, de vida e de amor. E aí tem a questão que o Nivanda falou, né, Nivanda? Que é a questão do pensamento. Né? O pensamento é a força motriz para ele. É um conjunto e pela formação de uma poderosa corrente emissora. Então, e aí lá na frente ele vai discorrer um pequeno protocolo que vai falar de vibrações coletivas, vai falar de justamente como se dá essa preparação. E aí eu retorno para a Nivanda para a gente bater bola aqui. Né? Não sei se a Nivanda tem uma olhadinha nessa parte, que ele fala justamente da, né, vibrações coletivas. Essa parte, Eliandro, eu vou falar mais na outra pergunta que você vai me fazer. Pronto, então eu posso discorrer, tá certo? Na outra Tranquilo. pergunta. Agora, ainda nessa, né, ele fala muito sobre a questão do pensamento, da força do pensamento, né? E ele diz que os pensamentos, as radiações dos pensamentos são tão rápidas que chegam a ultrapassar a velocidade da luz, né? E nós sabemos que, trazendo para a atualidade, muito se fala sobre isso, muito se estuda sobre isso, né? Na física quântica, no espiritismo, nas obras de André Luiz, se fala muito sobre isso, sobre essa... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre conto